Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre mentiras científicas, tá? Isso aí é uma imagem da NASA, tá? Oficial, tá? Aglomerado de galáxias. E aí tem um nome com uma numeração a respeito dessa fotografia aí. Significa o quê? Que cada um desses círculos luminosos brancos que você está vendo aí, significa que isso daí são galáxias. Significa que foi fotografado, tá? A existência de várias galáxias. Significa que cada uma dessas galáxias contém uma quantidade imensa de planetas, tá? E nós vivemos em uma dessas galáxias aí. É isso daí que significa essa foto. Você acredita mesmo nisso daí? Eu vou falar algumas coisas aqui para você ver que isso daí é mentira, tá? Se você tem algum tipo de noção, tá? Se você chegar para um indivíduo que é fotógrafo e perguntar para ele a respeito disso que eu vou falar, ele talvez recebeu algum tipo de instrução, tá? Sobre ângulos, tá? Sobre luminosidade, essas coisas assim, para tirar fotografias. E se você provavelmente perguntar para um indivíduo que tem algum conhecimento de física ou de geometria, ele provavelmente vai explicar a respeito da possibilidade de fotografar isso daí, né? Poxa, é interessante a gente procurar um especialista para fazer isso. Não, eu vou falar aqui para você que você não precisa nem procurar nenhum especialista para fazer isso. Significa que se essas galáxias estão a essa distância aí, automaticamente a distância suficiente seria o seguinte: se você está aqui, onde eu estou aqui, e você apontar para o céu, você vai conseguir fotografar essas galáxias aí, não é verdade? Não, aí não, Jorge. Precisa de um telescópio para poder fazer isso. Tá bom, então você vai pegar um telescópio, né? Você vai chegar num telescópio e vai tirar essa fotografia lá do telescópio que você estiver. Você vai tirar a fotografia dessas galáxias aí. Não, assim não dá não. Ué, se não dá para fazer isso, então como é que eles tiraram essa fotografia? Eu quero saber. Tá? Como é que eles conseguiram captar toda essa distância toda? Eles tiveram que se afastar mais. Não, Jorge, é um raciocínio do seguinte: para você poder enquadrar bem um ângulo de fotografia, você tem que recuar. Tudo isso aqui é meu. Você tem que recuar um pouco, igual o professor Chapatin, o Dr. Chapatin fez para poder tirar aquela fotografia. Ele teve que andar um pouquinho para trás para poder enquadrar maior o ângulo. Então, o telescópio não dá para fazer isso não? O telescópio já está posicionado numa distância que vai enquadrar todo o céu. E aí eles vão conseguir fotografar essas galáxias aí. É interessante, mas não dá para fazer isso daí. Como é que eles fizeram isso? Eu quero saber. Ok? Isso é completamente absurdo, tá? Ok? Significa que de qualquer lugar eles poderiam fotografar essas galáxias aí. Não dá para fazer isso não, tá? Consegue entender? Significa que ele precisaria de uma lente, presta atenção, uma lente com uma capacidade de tridimensional, de fotografar lá por dentro mesmo das distâncias para poder pegar em cada uma dessas galáxias. E eles teriam que estar posicionados aonde? No fim do mundo. Estar posicionado no fim do mundo para poder enxergar isso daí. Isso é completamente absurdo, tá? Isso daí é uma farsa, tá? E para aumentar a face é o que? A cor roxa por trás. Esse roxo aí, eles jogaram isso daí, tá? Como um efeito luminoso para eles jogarem o post aqui para mim com a questão do roxo, tá? Eu quero saber de onde que veio essa cor roxa. Não, isso é uma montagem que eles jogaram a luminosidade roxa. Como qualquer fraude de efeito de fotografia, eles jogaram o roxo para poder parecer que essa cor roxa está por trás disso daí, tá? Ok? Tudo isso é mentira, tá? Com massa 300 trilhões de vezes maior do que o Sol, 650 mil anos-luz de diâmetro, os números são grandes, tá? Não daria para tirar essa dessa fotografia, tá? Ok? Porque se você precisa se posicionar mais atrás para poder você ter um ângulo maior das galáxias, no caso você já está dentro do espaço do mundo. Ok? Significa que desta galáxia você vai fotografar as outras galáxias. Então, foi isso mesmo que foi feito. Então tá bom, por que não dá para fazer então com um telescópio ou de qualquer lugar que você olhar para o céu fazer isso daí? Porque tem que ter uma câmera especial. Tá, que câmera especial é essa daí? Que tem uma profundidade de tridimensional, que vai penetrar por dentro dos pixels, né?
vai penetrar por dentro dos pixels para poder pegar lá no fundo bilhões de distância. Como é que vai fazer isso daí? Consegue entender? Seria um telescópio super ultra biônico, que isso daí tá. Provavelmente ninguém nunca criou isso daí, essa máquina ultra biônica. Encostaram o cu no meu olho aqui. O indivíduo que encosta o cu no seu olho, se orgulhando dos experimentos da NASA, o indivíduo todo cagado que não sabe nem lavar a bunda, mas ele vibra como se ele fosse a própria NASA. Presta atenção para você entender. Esses indivíduos que encostam o cu no seu olho, eu já falei que isso daí são células do cu, tá? Do cu. Células do cocô do cu da NASA. Consegue que encosta o cu no seu olho, tá? Ok? Para você entender, tá? Então é isso daí, tá? Isso daí é uma farsa, tá? E significa o seguinte, tentar fazer você ser convencido do raciocínio de que cada um desses tira o cu do meu olho. Tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Diga sempre que quem falou fui eu, tá? Ok? Quando alguém repetir as minhas palavras, essas palavras não são suas, não são daquela pessoa ali. Não é seu, não. Isso aí é dele. É do Jorge Rodrigues. Diga sempre que é meu. Cada uma dessas bolinhas aí, tá? Consegue entender? Outra coisa, se esse estofador está espionando esse aparelho, seja cortado o pedaço de carne dele amputado. Outra coisa que eu quero falar, tudo é meu, tá? No que eu falei é tudo meu, tá? Ok? Não tem nada de outra coisa nem de ninguém. E é meu. Então diga que é meu. Ok? Cada uma dessas bolinhas aí é uma galáxia. O que seria uma galáxia? Seria uma extensão imensa, tá? De um universo. São como se fossem vários universos dentro desse círculo aí. Completamente absurdo, tá? Isso daí é extremamente absurdo, tá? Consegue entender? Fazer você pensar que o planeta Terra é um único planeta dentro de milhares de galáxias, tá? Isso é absurdo, tá? Consegue entender? Isso não é verdade, tá? Consegue entender? Mas poderia ser verdade? Cara, poderia ser até verdade, entendeu? Até poderia ser verdade, mas isso daí é fantasioso demais. O lance é vou colocar duas coisas para você entender. Significa que ainda poderia ser possível, se você imagina que existe Deus, consegue entender? Se você imagina, Deus, que esse animal que encostou, se existe Lúcifer, presta atenção, se o diabo, Lúcifer e Satã e os dinossauros são deuses desse mundo, isso seria impossível, tá? Isso é completamente impossível e ridículo. Mas se você acredita que existe Deus, tá? É possível que exista um universo imenso. Mas se existe Deus, existe a Bíblia. E se existe a Bíblia, isso não faz sentido nenhum com a Bíblia, consegue entender? Agora, se você disser para mim que existe a teoria da evolução, que existe os dinossauros, e que existe indivíduos todo cagados que encostam o cu no olho dos outros nesse mundo, e que são essas merdas desses cagalhões que controlam os bairros, tá? Eu não acredito nisso daí, mas nem a caralho, tá? Isso é um completo de um absurdo, tá? Ok? Significa que esse universo aqui é completamente decadente e ridículo. É um universo extremamente ridículo. E aí você imagine milhares de universos ridículos no mundo, consegue entender? Sinceramente, tá? Se você acredita que isso daí, tá, representa avanço, tá? Eu digo que tu é um grande de um babaca, entendeu? Olha a sociedade ao redor, tá? E olhe para olha que coisa tão esplendorosa. Agora olha em qualquer esquina aí, um vagabundo espionando você, encostando furingo no seu olho, tá? Não faz sentido nenhum, tá? Então, para você acreditar em Deus, você vai cair na Bíblia. Se você não acredita em Deus, uma porra dessa não pode existir não, tá? Ok?